Boa noite. A gente já entra ali quando passa na porta, né? Já sentimos um ambiente diferente, calma, o nosso pensamento já fica tranquilo e a gente começa a meditar, a pensar, e os trabalhadores aqui recebem-nos com muito carinho, com afeto. E estamos aqui nesta noite para conversar um pouco sobre esse tema mentomagnetismo e distonias mentais, que se refere a 2 livros, um livro que nós estamos lançando agora neste momento, e ao final ele entrará mais em detalhes sobre estes livros, que foi em parceria com o Dr. Vitor Ronaldo Costa, que talvez aqui muitos o conheçam. Ele faz parte deste trabalho, que residia aqui em Brasília e veio a desencarnar no ano de 2015. Então vamos lá. Mentomagnetismo e distonias mentais. Este nome dessa junção, mentomagnetismo, a gente ao decorrer da nossa conversa, a gente vai conversando, vai explicando e iremos com certeza entender um pouco melhor o significado, que é uma expressão, mas que está no meio espírita já há muito tempo, desde a revista espírita que Allan Kardec organizava. Nessa mensagem que nós vamos ver aqui, deixa eu ajudar. Fui eu que bati em alguma coisa? O homem é o principal agente das correntes de energias que circulam no planeta Terra. A média geral da vibração pensamental é que dá a equação de equilíbrio das energias do orbe terreno. Então, o espírito Carlos, que está nesse livro de Mentomagnetismo, Distonias Mentais e Obsessão, ele fala aqui com clareza para a gente pensar que somos nós humanos, que habitamos este orbe terreno, que damos a equação, o equilíbrio vibratório do planeta. Então isso é muito importante, às vezes a gente não para pensar que somos nós, sim, que fazemos o equilíbrio, a equação das energias do orbe terreno. Aí nos lembramos de André Luiz, dos livros de André Luiz, da dificuldade deles chegarem até a Terra, de como é difícil, como é densa a energia terrena em virtude dos pensamentos, dos nossos pensamentos. Então a gente temos que vigiar um pouco mais o que nós somos. E vamos conversar já um pouco sobre o que é este pensamento, não é? Aí aqui, em outras palavras, continuando aqui, em outras palavras, o homem que entra em prece canaliza por seu vibrar energias sutis, suas e de esferas superiores, que entram em consonância vibratória. Olha que interessante também de Carlos, né? A prece ela é tão importante que se nós entrarmos em prece, a gente muda, podemos, imagina isso, toda a humanidade entrasse no estado de prece, de harmonia, como seria a vibração do nosso planeta? A gente muda aqui, nós estamos aqui neste ambiente tão fraterno, acolhedor energeticamente, também por causa de nós, porque nós também colocamos aqui o nosso pensamento a vibrar. Quando a gente adentra a casa espírita, nós mudamos o nosso estado interior. A gente coloca no nosso pensamento para fora, na exteriorização, o que nós temos de bom. E isso ajuda muito a harmonizar o ambiente que nós estamos agora. É claro, com a ajuda da espiritualidade. Isso é muito importante para o nosso viver, para o nosso conviver, inclusive no nosso lar. Como a prece é importante, não é? Aí temos aqui também, no livro Pão Nosso, na mensagem 45 sobre a oração, muito interessante. Quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, parecem umas coisas grandiosas, né? A gente tem oração, como é isso? É porque a gente entra em contato
do nosso interior, o que nós temos de bom, que se exterioriza e entra em consonância, em harmonia com o ser divino, com a vida infinita, com Deus. E nós ajudamos a expandir esta energia ao nosso redor. E até, como nós sabemos que o pensamento ele não tem limites, até expandir aonde vai o nosso pensamento, a nossa intenção e a nossa vontade. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. É aí que nós vamos fazer alguns comentários. Alguns comentários antes de entrar aqui sobre a mente, antes de entrar neste caso aqui, de obras póstumas. Nós, espíritas, nós temos um conhecimento, um saber que é diferente. As palavras às vezes têm um significado, mas para nós tem uma profundidade maior. Se olharmos no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, lá no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, a gente vai ter uma ideia do nosso pensar. Porque o pensar para André Luiz, para Emmanuel, não é o que está na consciência, mas o que vibra no interior da gente, no interior da nossa mente. Então, o que nós construímos em toda a nossa trajetória de vida é o que cria uma atmosfera, essa expressão que Allan Kardec utiliza nesse capítulo. Nós criamos uma atmosfera de acordo com o nosso interior. E cada um individualiza o fluido cósmico universal, criando essa atmosfera de acordo com o seu pensar, com o que vibra. Não só com o que está na nossa consciência, mas o que vibra dentro da gente. Olha como é importante, não é? Ele até fala da fotografia, porque o nome do título é Fotografia e Telegrafia do Pensamento. A fotografia é o que fica ao redor de nós, de acordo com nossas atitudes. São fatos importantes que nós fizemos, nós agimos, e que ficam como uma imagem, uma fotografia ao nosso redor. E nós temos exemplo disso no livro André Luiz, lá no meio para o final, em que André Luiz com Narcisa chegam às bordas da cidade Nosso Lar e encontram a senhora muito penalizada, pedindo para entrar, sofrida, e eles dois se enchem de comoção. Narcisa percebe uns pontos escuros nela, mas ela não tem autorização nem autoridade para dizer entre, foi consultar Paulo, que era responsável por isso. E Paulo se aproximou e disse: prestem atenção. Conte, Narcisa, quantas manchas ela tem. Aí ela tinha 58 manchas, Narcisa contou. Preste mais atenção. E em cada mancha era um rosto de crianças. Ela promovia aborto. E não tinha condições de entrar em nosso lar. Esta é a fotografia do pensamento que Paulo, inclusive, utiliza essa palavra. Olha, a fotografia do pensamento dela aí. Então, tudo que está em André Luiz também está bem dentro, enraizado nos livros iniciais da obra de Kardec. E aí nós vemos um detalhe importante. Aqui, em Obras Póstumas, lá na primeira parte do item 7. Faz-se nisto uma prece ardente que seja ao mesmo tempo como uma magnetização mental. Aí começamos a entrar e começamos a entender aos poucos essa magnetização mental, que é o magnetismo. É a junção de magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção e com a vontade. Com a intenção e com a vontade. Porque está escrito também lá no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que um dos princípios do fluido cósmico universal, e talvez o principal, ele diz lá, é a vontade. Porque tudo se materializa pela vontade.
E, como nós sabemos, no plano espiritual é a vontade que cria tudo no plano espiritual. É nossa vontade, nosso desejo, o que vibra do nosso interior. Nós criamos atmosferas aqui também, mas também lá. Então, este caso aqui eu vou contar e depois vou ler aqui. Na Revista Espírita, em janeiro de 1863, tem uma história interessante. Uma moça, ela foi forçada a se casar. Esse caso chega na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no qual Allan Kardec presidia e organizava. Aí chegou este caso para atendimento na reunião lá mediúnica deles. Uma moça foi forçada a se casar. E ela se desequilibrou, ficou com uma ideia fixa. E dessa ideia fixa, ela se desequilibrou e transformou-se num distúrbio mental. E não aparentava ter nenhum obsessor, nenhuma ação externa para deixá-la nesse tipo de desequilíbrio. E isso foi narrado, está narrado lá no... E foi narrado, e um espírito superior se comunicou e disse isso aqui, que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias durante alguns instantes e peçam com fervor a Deus e aos espíritos bons que a assistam, que a vossa prece fervorosa seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Aí temos um detalhe neste caso que o Espírito Superior descreve, muito interessante, que embora ela não tivesse anteriormente um processo obsessivo, quando ela se desequilibrou, quando ela mudou seu estado vibratório, muitos espíritos obsessores se aproximaram e aí estavam influenciando, e se tornou, por isso, um caso bem difícil e complexo. Aí, depois dele dizer isso, ele prescreve este caminho para que a moça se harmonize novamente, e funcionou, segundo o que está escrito lá na Revista Espírita. Então, esse processo de magnetização mental embora o mentomagnetismo, né, que é a junção das duas palavras, não é algo novo, mas é muito importante, porque se juntam vários pensamentos, direcionam em prece para um determinado caminho, ou seja, a vontade do grupo em harmonia pela prece faz uma cooperação de vários trabalhadores ao mesmo tempo. Os que estão encarnados em prece, a espiritualidade superior, que também direciona e coordena este fluido que chega até o caminho que está direcionado pela vontade dos participantes. E isto é muito importante e muito significativo. Então, assim, o processo das distonias mentais, nesse exemplo que a gente dá, da distonia ocorreu um processo obsessivo. Então, assim, a distonia mental está em uma associação muito grande e profunda com a obsessão. E nós estamos nestes tempos atuais, existe esse momento de transição, né, de transformação para o planeta de regeneração. Muitos espíritos estão vindo ao nosso lado, nas famílias espíritas, precisando despertar em nós o carinho, o afeto. Não é trazer problemas, não. Porque a família que recebe um espírito que está com a disfunção, com um transtorno mental, seja ele qual for, a necessidade é do espírito e a necessidade da família. Então, o problema, muitos olha, aquela família tem um problema muito grande, ele tem uma criança com autismo. Não é um problema, é um caminho, é uma forma de colocar todos para despertar, para olhar com carinho, com atenção. Porque existe uma razão, nada acontece por acaso. Em todas as famílias que recebem, existe uma razão para que ocorra aquela harmonização através daquela criança que veio chamar a atenção de todos.
Então, o processo de distonias mentais está muito presente neste momento histórico da nossa humanidade. São espíritos, sim, que estão precisando de atenção, de carinho, de afeto, de compreensão. E nós também. Quem sabe no passado nós também já não tivemos a mesma situação, tido uma reencarnação que precisasse nos harmonizar interiormente, reorganizar o interior da nossa mente. A confusão que nós mesmos criamos ao longo da nossa trajetória. E o corpo vem, e nós voltamos em um corpo para ajudar a organizar o nosso interior. Porque o cérebro, ele, de certa forma, ele faz uma contenção vibratória das energias da mente. Porque o cérebro não é a mente. Ele faz uma contenção e possibilita que, naquele momento, naquele instante reencarnatório, o espírito receba informações, reajustes necessários. E isso pode ser que hoje nós estejamos aqui, mas no passado a gente não sabe o que nós fizemos. E essa questão de ser louco, da loucura, da distonia, a gente assim, nós somos normais, mas o que é ser normal? Quantos de nós ainda não percebem a realidade que está em torno de nós, a realidade espiritual da vida, da evolução? Nós que somos espíritas há tanto tempo, ou há pouco tempo, mas temos a informação privilegiada de como funciona, como é mais ou menos o mecanismo da vida e a responsabilidade que nós temos de nos educarmos. E muitas vezes a gente sabe disso, mas não consegue ainda trilhar os caminhos que são melhores para nós. Então, essa percepção distorcida da realidade, apesar da consciência, se colocarmos assim, pode ser até, de certa forma, uma espécie de loucura. Então, as distonias mentais, que se agrava, e que a gente colocou aqui no exemplo da Revista Espírita, mas vamos trazer um exemplo de casa importante para a gente fazer a ponte com as distonias mentais. Então, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, na parte Centro Indutor do Lar, aconselho a todos a darem uma relida, ele fala de forma bem como é importante a família na harmonização da casa. Porque ele coloca que os pais se tornam, o filho se torna médium dos pais. Por que isso? Por que essa expressão? Porque nós ensinamos uns aos outros, e no lar principalmente, para a criança que chega naquele momento reencarnatório de aprendizado, não só pelo exemplo, não só pela palavra, mas principalmente também pelo que pensamos e pelo que nós somos. Mas não é só o pensar aqui em vigília, não. O pensar em atitude interior. Então, um pai que tem uma atitude desequilibrada fora de casa, ou a mãe, quando chega no lar, aparentemente tem um comportamento normal, harmônico, mas o desequilíbrio que existe no interior dela vibra dentro de casa. E as crianças assimilam, entram em contato, em comunicação com os pais, através da telegrafia do pensamento, né? Como diz Allan Kardec. Os pensamentos se comunicam. E nós ensinamos uns aos outros, e nesse exemplo, as crianças, pelo que nós somos, e não só pelo que fazemos. Aí Carlos exemplifica, Espírito Carlos, no primeiro livro do Mente e Magnetismo, ele dá um exemplo interessante. Por exemplo, um espírito que ele tenha errado no passado, e esteja isso no interior da sua mente. Mas ele chega numa família que existe um desequilíbrio. Então, o que vai vibrar, o que vai vir para a consciência, para as suas atitudes, pode ser justamente
e ser enfatizado estes desequilíbrios do passado em virtude do vibrar dissonante e desequilibrado da família. Então a criança pode não caminhar como deveria na reencarnação em virtude dos pensamentos interiores, das atitudes dos seus pais, e não só pelas suas palavras. O contrário é verdadeiro também. Uma criança que tem uma trajetória com muito desequilíbrio e precisa se reharmonizar, chega numa família, num lar muito harmônico, equilibrado, vai vir para a sua consciência e vigília, para a sua vontade, para as suas direções interiores, a perspectiva de novos caminhos, de reajuste. E nós, todos que estamos aqui, a gente se comunica uns com os outros. Se eu tiver um inimigo que esteja lá nos Estados Unidos, na França, eu ficar pensando negativamente, desejando coisas ruins, chega até lá. É a telegrafia do pensamento. E quando no lar se tem dentro do lar alguém com uma distonia mental, com transtorno mental, isso também é muito importante. Porque todos que estão envolvidos amorosamente, afetivamente, que têm um contato com este irmão nosso com um transtorno mental, também ajuda ao seu reequilíbrio ou não. Porque uma família harmônica ajuda muito ao reequilíbrio do ente querido. Nós aqui vamos dar um exemplo de Dr. Vitor, na reunião mediúnica dele, muito importante, que muitas vezes ele, quando contava este caso, ele se emocionava, porque foi bem diferente. Uma criança, o caso de uma criança que ela tinha uma distonia mental, numa família, e foi dado o nome dela para o tratamento. E na noite do tratamento, certamente ela estava dormindo em casa, isso foi comprovado depois, ela se desdobrou e deu uma comunicação psicofônica no grupo mediúnico. Nesta comunicação, ela aparentava plena consciência, sem aparentar nem ter nenhum problema de distonia mental. E disse que ela estava naquela família, ela reencarnou naquela família porque sua mãe precisava muito desenvolver o afeto, o carinho, a compreensão, e ela tinha se esforçado e pedido para voltar naquela família nesta condição para ajudar sua mãe. Então a gente não tem todas as informações dos meandros, dos detalhes de como Deus organiza a reencarnação para que todos nós aprendamos uns com os outros. E esse problema que tanto se avoluma dos transtornos mentais, ele é, para nós que estamos aqui encarnados, um chamado para o coração. Também temos exemplo que, numa reunião mediúnica que participamos, que na Escola Maria Teixeira, aqui no Jardim de Ingá, não sei se alguém conhece, e lá tem muitas crianças com deficiência física. Há numa reunião mediúnica, um espírito de uma vozinha bem carinhosa, caridosa, disse que esses espíritos que vêm, que reencarnam, isso corrobora também com outras informações, eles precisam muito desenvolver o afeto. Então, há uma limitação na sua razão para que o seu afeto, o seu coração se desenvolva. E também para os familiares e para todos que estão em volta dele. Eu sei que é difícil, nós sabemos como é difícil, por exemplo, o caso de esquizofrenia, de se ter um esquizofrênico no lar. Mas o que seria mais ou menos a esquizofrenia? Assim, as razões é que tudo que nós, vamos dar um exemplo aqui, né? Tudo que nós construímos ao longo da nossa trajetória de vida está no interior da nossa mente. Mas isso tudo não vem para a consciência de vigília. Nessa consciência aqui do nosso pensar, né? Na atualidade, não vem. Porque existe um filtro
E a desorganização interior, em virtude das ações do próprio espírito, do interior da mente, desorganiza também este filtro. E muitas informações desorganizadas, destemperos do passado, visões visões distorcidas, porque tudo se confunde, viram uma realidade, uma realidade distorcida, tanto do seu interior, que está em desequilíbrio, como neste momento reencarnatório, com a vida que está colocada na sua frente. Então, muitos problemas ocorrem a partir desta desorganização interna, que o irmão Carlos chama de estado esquizofrênico, que a partir dele se desenvolve, se tem várias nomenclaturas de doenças, não é? Aí aqui, a esquizofrenia é o reflexo de um desequilíbrio energético nas comunicações internas da mente. Como eu acabei de explicar, né? Esse desequilíbrio interno provoca a esquizofrenia. Aí nós temos, assim, o processo reencarnatório como um caminho para o reajuste desse desequilíbrio interior. A mente, em desarmonia, desorganiza suas comunicações internas. Está agora associada a um cérebro que a submete a uma contenção vibracional. O cérebro tem um papel fundamental no reequilíbrio do tônus mental. E quem já leu aqui romances espíritas, histórias, os livros de André Luiz, sabe quantos casos de espíritos que estão extremamente endividados com a vida, com a harmonia da vida, eles precisam reencarnar para se reequilibrar. Não é só no sentido de fazer assim essa expressão de pagar o que deve. Não é só para ele ter as provas, para ele sofrer a lei da causa e efeito, né? Para ele ter o efeito da causa dos seus desequilíbrios nesta reencarnação e aprender. Mas também é porque o corpo ajuda a ele se reequilibrar. Estamos colocando só um ponto a mais. Porque tudo na vida é muito complexo. Complexo não no sentido de difícil, que existem vários pontos a se observar. Então, a reencarnação são vários pontos. Mas também da importância do nosso corpo. Como a importância do nosso corpo para a gente nos ajustarmos. Nós, nesse momento, não lembramos do nosso passado. Nosso passado de vidas anteriores. Nós podemos estar ao lado de um inimigo do passado. E, neste momento, amá-lo profundamente. Porque as transformações interiores se dão muito aqui nesta vida corporal. E todos nós temos que nos empenhar a oferecer ao próximo o que temos de melhor em atitudes fraternas, na caridade. Esta é a proposta reeducativa do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Porque quando nós agimos com amor, a gente se transforma e ajuda o outro a se transformar também. Quando a gente pensa em fraternidade, em amor, quando a gente age com o bem, tudo que está dentro de nós, em harmonia, que a gente construiu ao longo da vida, vibra. A gente não lembra, mas nós sentimos. Nós entramos em contato com Deus pela mudança do nosso interior. Então, a caridade também é uma prece. A ação também é uma prece. A ação no bem também é uma prece, porque nós mudamos o nosso interior, o nosso vibrar interior. Quando estamos ao lado do que nós gostamos, quando nós estamos em atitudes de amor, seja ela qual for, nós estamos em harmonia com Deus. É também um estado de prece. Aqui, nesse texto bem interessante de Leon Denis,
do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos colocar uns pontos interessantes. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A outra, preste atenção, essa outra aqui, a outra interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então essa outra que é interna, profunda, a fonte da vida espiritual, o templo do Deus em nós. Porque existe uma área na nossa mente em que tudo o que nós fazemos de bom, de harmonia com Deus, com o amor, com a fraternidade, fica registrado. Ela fica numa determinada área mental que ninguém pode tocar, ninguém pode atingir. E vamos falar um pouco sobre ela. Este nome Campo Consciência Alerta, que é dado por Carlos, é apenas um nome. Como vimos, a descrição desta área está ali no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, e a gente encontra em outras versões. Em suma, está dizendo que o que nós fazemos de bom, de harmonia com Deus, fica gravado no nosso interior. E fica gravado aonde? É o que Carlos disse, nesse campo consciência alerta. Por quê? Vamos lá. Quem disse que Deus colocou a consciência para nos ajudar, é verdade. Contudo, nós é que alimentamos este campo energético mental que tem impregnado em seus compêndios energéticos a função de ser a voz de alerta, de cuidado, de compaixão com o próximo. Mas preste atenção aqui, nós é que alimentamos este campo mental. Como é que nós alimentamos este campo mental? Através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações em harmonia com Cristo. Tudo fica lá. E qual é a função disso? Olha, é uma proteção para o espírito, porque nada se perde do que nós fazemos de bom. Então, mesmo aquele espírito que desequilibrou-se muito profundamente na sua trajetória de vida, que perdeu a morfologia do seu perispírito e se tornou um ovoide, está lá o campo consciência alerta. Está lá as suas atitudes de amor, de fraternidade que ele construiu. Porque todos, sim, amamos alguém, desejamos o bem para alguém, nos preocupamos com alguém, cuidamos de alguém. E fica registrado lá. Aquele pode ser o caminho de volta, do reequilíbrio, da sua reestruturação interior e do seu caminho novamente para a sua trajetória de vida continuar, não ficar estagnada no tempo, num determinado ponto, porque estamos dando o exemplo do ovoide, né? Aí vamos lá para o começo. Aquela moça, ela ficou com a ideia fixa e se desequilibrou. No extremo, o ovoide que lá ali tem uma mente que vibra e em círculos, que não sai do seu desequilíbrio. Então, a proposta que o mentomagnetismo traz, que vamos entrar, que é um detalhe importante, é que esta área mental, o campo consciência alerta, nós não podemos invadi-lo, ninguém, nem o espírito mais inteligente que seja, mas podemos fazê-lo vibrar através da prece. Então, um grupo mediúnico que está em harmonia e que direciona seu pensamento para o campo consciência alerta de um espírito que está em desequilíbrio, ele não lembra mais o seu campo consciência alerta. As suas atitudes, o seu próprio vibrar interior vai para a consciência, não em forma de fato, mas de sentimentos, de vontades, de desejo de melhorar-se. Porque é um ponto de convergência, é um ponto que Deus colocou para a gente não se perder
nos nossos próprios desequilíbrios. Então, por exemplo, quando foi esse livro, como estávamos no caminho fazendo dando essas informações, recebendo essas informações dos espíritos e passando para o Dr. Vitor, ele passou um tempo sem se... Eu moro no Natal, ele em Brasília aqui. Ele é meu tio. E nós nos comunicávamos. Eu passava mensagens para ele. Ele passou uns 40 dias ou mais sem entrarmos em contato nem nada. E eu tinha passado a mensagem sobre o campo consciência alerta. E eu achei até que ele estava achando meio estranho, né? Para mim também era novo, eu tinha acabado de receber essa informação. Essas referências que eu coloquei aqui, eu só descobri depois. Aí ele disse, olhe, no grupo mediúnico, eu pensei, estava um espírito, um obsessor, um espírito desequilibrado, na psicofonia através da médium, ele é doutrinador, o dialogador da reunião. Ele disse, eu pensei no campo consciência alerta e fiz uma prece mental, o espírito deu retorno na hora. Isso, o que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo comigo? Ele não conseguia explicar, porque são sentimentos antagônicos ao seu vibrar interno em desequilíbrio. E ele estava vindo pensamentos, desejos, vontade, que ele não estava conseguindo entender. Então, a gente pode ajudar muitos irmãos nossos não a se tornarem... Não existe aqui uma proposta de uma panaceia de se resolver tudo. Mas nós podemos ajudar o próximo pela prece e pelas suas próprias construções interiores, da sua trajetória de vida no bem, a fazer vibrar e harmonizar. Esse pode ser um ponto de convergência, um ponto de um novo caminho. Isso pode ser utilizado de várias formas. E a gente está colocando aqui apenas um detalhe desse campo, mas o procedimento, em suma, é simples. É como está lá na Revista Espírita, de 1863. Um grupo que se reúne e faz prece, direciona o seu pensamento, mas pensa no campo, direciona a vontade para este campo consciência alerta. E nós só podemos fazer isso como se tivermos em estado interior de vibração através da prece e harmonia com Deus. A gente só consegue fazer isso através da prece. Então, isto aí é muito importante. E para finalizar, vamos colocar aqui uma referência do livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, que é ditado pela FEB aqui, do médium Hernani, que é um livro muito importante e muito significativo, e há uns 2 meses atrás que eu vi essa referência e achei interessante para concluir. No futuro, além da homeopatia, da alopatia, da acupuntura e das aplicações radiológicas, da hipnoterapia e de tantos outros métodos de tratamento já em voga, teremos a mentoterapia espírita e uma magnetoterapia de amplas possibilidades. Aí destacamos aqui a mentoterapia espírita, ou seja, terapia mental, que é a proposta do magnetismo mental, do mentomagnetismo, uma terapia mental de harmonização interior através das próprias construções de cada um em harmonia com Deus e o grupo fazendo prece. Em essência, o magnetismo mental é isso. Então, assim, vemos essa expressão de terapia mental, associamos, sem querer exagerar, nem nos acharmos melhores do que ninguém, porque essa proposta não é nossa, que é uma terapia mental que foi trazida pela espiritualidade. E já tinha sido colocada essas informações ao longo do tempo, que convém com o ensino universal dos espíritos, né? Que é a proposta de Kardec, de a gente verificar uma verdade e ver se ela tem várias fontes, se ela está em vários lugares e não num lugar só. E pensemos, nós todos, né, na nossa mente, em vibração com o universo, com outras mentes, com irmãos nossos, que nós não estamos sozinhos a vibrar interiormente.
Ninguém é isolado. O homem não se isola de forma alguma. Ele pode se sentir sozinho por estar triste, mas só ele não está. Sempre tem alguém ao lado. E se nós estivermos em prece, a quem nós direcionamos nossa prece, nós nos comunicamos com ele. E esta palestra foi de lançamento do segundo livro. Nós não temos aqui em mãos neste momento, mas aqui à esquerda é o primeiro livro, com o Dr. Vitor Ronaldo Costa, né, e o meu nome é Gustavo Henrique, e esse segundo que foi lançado agora, que é Mentomagnetismo e Espiritismo, Distonias Mentais e Obsessão, da editora Clarim, lá de São Paulo, da cidade de Matão. E quem quiser adquirir pela internet, tem um site aqui, e alguns centros também já possuem a obra. Lá no Atualpa, o Grêmio Espírita Atualpa também possui, tem a obra. Eu acho que na Comunhão Espírita também tem. Então, quem quiser adquirir, é só entrar no site da editora O Clarim. Então, assim, muito obrigado a todos por esta noite e de estarmos aqui nesse ambiente de harmonia. Que Deus abençoe a todos nós.